Começou? Começou. É que a gente veio de... Não, a gente veio de coração. Ah, é, do coração, é verdade. A gente chegou, a gente acabou a geografia, começou a educação física. Coração, já começando coração e o pessoal de educação física. É, porque, né, educação física é educação física. É, eu falo sobre coração. Sobre coração. É. É coração hoje? Não. Então, quase, mas... né, tem a ver, né? É, então. E a sua alimentação? Alimentação, então. É melhor... Vamos falar sobre a aula? É melhor? É. Não, vamos falar sobre... A aula é... E sobre sua alimentação? Então, vamos falar... Ah, entendi, desculpa. Ah, entendi. Achei que você estava perguntando para mim. Era melhor Não, coloque aí o PPT na tela, por favor, meus amores. É verdade, olha lá, coloca lá, é verdade. E sobre sua alimentação... Aí, eu vou olhar para um, tá? Tá certo. Desculpa, hein? Isso aí. Continua então, amigo, continua. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, discutir com uma profissional, hein? Os hábitos alimentares que interferem na incidência de obesidade, na saúde e na qualidade de vida. Objeto de conhecimento, hábitos alimentares. E a unidade temática, corpo, movimento e saúde. Tudo a ver comigo, é por isso que você me convidou, né? Foi, o convite foi especial, porque eu sei... Gente, eu vou falar a verdade. O almoço desse homem são apenas frutas, legumes... É muito fitness. Muito fitness. Depois compensa no final de semana. Não começa a parte, não precisa. Não Mas eu queria saber. Mas já olha, né? Quantos quilos você emagreceu desde que você entrou no centro de mídias? Olha, tirando, assim, de alimentação, estresse, outras... Não, tô brincando. Eu já perdi uns 7 quilos já. Ai, tá vendo? É mudando o hábito alimentar. Tem que lembrar que no vídeo engorda mais a pessoa, tá? Então eu sou mais magro que isso, tá? Nós somos magrinhos, é só ilusão de ótica aí que acontece com vocês. Mas nós temos aí uma problematização na nossa aula, uma pergunta para que vocês possam responder ao final da aula. Qual a importância de uma alimentação saudável? Já pensou nisso? Eu costumava falar, professor Antônio, para os meus estudantes na sala de aula, que é uma delícia viver somente de pizza, hambúrguer, que mais? Lasanha. Que mais? Põe mais uma lista. Frango assado, churrasco. Uma delícia. Uma delícia. Churrasco com aquela gordura assim, estalando, assim, ó. Mas... Tá dando fome aí, estúdio? Vocês almoçaram? Almoçou, produtora? Já almoçou, produtora? Almoçou, então tá bom. Então podemos falar. Só que tudo isso tem uma conta no final da história que a gente paga alimentação. Quando eu tinha a idade de vocês, que eu não vou falar quando eu era novinha, porque eu continuo novinha. Isso, mas faz um bom tempo, tá, pessoal? Não, faz não. Foi logo ontem. Não haviam muitas crianças, muitos adolescentes com diabetes, hipertensas, né? Não eram doenças normais. A gente brincava falando que era doença de velho. Quando aparecia alguém, a gente falava, tá com doença de velho? Como assim? Hoje em dia é muito natural, é muito normal. Por quê? A introdução de alimentos ultraprocessados, de fast food, está fazendo com que a gente, cada vez mais jovem, detenhamos de doenças que eram de pessoas mais idosas, né? Então, o hábito alimentar nosso é assim, é fato. Aquilo que eu faço com a minha alimentação hoje, eu vou colher no futuro. Então a gente planta agora, a gente se alimenta agora, só que agora eu sou novinho. Não engordo, não consigo, como e não engordo. Só tomo refrigerante, como hambúrguer e pizza e não engordo. Só que quando chegar a vida adulta, e às vezes nem espera chegar a vida adulta, a gente começa a colher alguns frutos. Diabetes aí, você tem que parar de uma vez por todas de comer doce. Então são ações que a gente tem na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente colhe no futuro. O sedentarismo com a questão das dores na coluna, esse tempo todo aí no celular, nas telinhas de celular, nós vamos colher aí uma dificuldade de visão, problemas com a visão. Então tudo isso que a gente faz hoje, a gente está plantando para colher no futuro. Até mesmo eu, professor Antônio, daqui a 10 anos, que tipo de pessoas nós seremos? Eu vou ser professor. Quando eu crescer, eu vou ser professor. Então, isso é certeza. O que você vai ser quando crescer? Quero ser professor de geografia. E o Boca? O Boca? Grande. Ele é multiempresário, ele falou. Não, ele quer ser grande, porque ele é baixinho. Olha lá.
Tá em outra vibe. Vamos lá. Mas sabe o que é interessante? Você estava falando disso, mas também o estilo de vida do adolescente mudou, né, Ju? Porque na minha época a gente vivia na rua, jogando bola. Então, assim, as brincadeiras eram outras, elas eram mais ativas, né? Hoje, o povo, né, ele acaba, as crianças, né, os adolescentes acabam ficando mais em casa, né? Até por causa também dos jogos que tem. Eu vejo pelos meus filhos, né? Meus filhos que moram também, a gente mora em condomínio, né? E aí eles acabam ficando mais lá nos games, mais brincando. Aí a gente até, quando era criança, levava na quadra, mas acho que essa interação aí com a tecnologia acabou deixando eles mais, né, sedentários, né? E, logicamente, provoca esses tipos de doença que você citou. Né? Exatamente. Na verdade, é um todo, né? A gente soma a alimentação, que antigamente tinha menos agrotóxicos nos alimentos. A gente falou sobre isso em geografia há um tempo atrás. A gente tinha uma alimentação mais saudável, alimentos mais naturais e mais atividade física. Então, para eu mudar a televisão, o canal da televisão, eu tinha que levantar e mudar o botão lá. Hoje em dia não precisa. Né? Hoje em dia você tem até equipamentos eletrônicos que você fala, apaga a luz. Apaga. Você não precisa nem levantar para apagar a sua luz. Cada vez mais a gente faz menos, né? Então fica difícil, né? Essa é a conta. Tem uma mensagem aqui na... Produte, boa tarde. Acho que a produtora mandou boa tarde pra nós. Foi a produtora Bia. Boa tarde, Bia. Boa tarde. Tá. Você está se alimentando bem, meu amor? Tá, então tá bom. A Bia está... também, né? Pais médicos têm que se alimentar bem, né? Tem que se alimentar bem. Né? Lá, a gente tem que sempre voltar na história dos médicos. Uma consulta com o pai dela. Precisa marcar. Precisa marcar. E aí nós vamos de enquete, né? Pra saber vocês aí, ó. Vocês vão participar. O que pode ser considerado uma alimentação saudável? Letra A, uma alimentação rica em gorduras e açúcares para a total energia do indivíduo. Ou B, uma alimentação balanceada à base de grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras, com a utilização de pouco sal, gorduras e açúcares, evitando alimentos fritos e optando por cozidos ou assados. Então vocês vão responder aí, vai aparecer na telinha para vocês. Não esqueçam, a gente já volta já já. Resultado, Ju. Tem medo. 11% falou A. Não, é A. 88% falou B. Então tá bom. Então nós já temos 88 pessoas. 88% das pessoas estão conscientes. Então a gente deu o primeiro passo. Começamos a pensar e a entender aquilo que é saudável. Só que a gente precisa colocar em prática também. Combinado? Não estou falando que é para nunca mais comer hambúrguer, pizza. Faz parte, mas tudo em equilíbrio. Aliás, hoje é o dia que a gente só fala de equilíbrio, né? Nossa, é verdade, né? Ou fala de ecossistema, bioma, tudo equilibrado. Tudo equilibrado, tudo equilíbrio. Sustentabilidade, agora alimentação. Alimentação equilibrada e equilíbrio na vida, né? Não ficar muito tempo no videogame, não ficar muito tempo fazendo atividade física em excesso, tudo em equilíbrio. E aí nós temos algumas perguntas que vão fazer vocês pensarem, né? Perguntas disparadoras, assim, pra tipo, opa, vamos lá. Qual é a importância da ingestão de uma alimentação considerada saudável? A gente conversou um pouquinho aqui e demos algumas dicas de como a gente pode se alimentar de maneira mais saudável. Isso não tá ligado, gente, estamos falando em qualidade de vida, tá? A questão do corpo, né? A questão do visual é uma consequência. Se eu tenho uma alimentação saudável, eu evito o sedentarismo, eu tenho uma vida ativa, consequentemente, eu terei um corpo
mais ideal, né? A gente não tem essa questão de que é o bom e do que é o ruim. Existem pessoas que são extremamente magras, mas têm um colesterol alto, tem uma série de problemas de acordo com o seu metabolismo, com o seu corpo, né? A qualidade de vida em primeiro lugar sempre. Para responder essa perguntinha, a gente tem aí, ó, auxilia na redução de cáries, aquelas lá do dente, que faz o dente doer, de infarto do miocárdio, de hipertensão arterial, da obesidade, da diabetes, entre outros. Então, se você não se alimenta bem, né? Se você hoje está aí com uma alimentação desregulada, e a gente tem, cadê marca-texto? Algumas questões que podem acarretar essa sua ação atual. Então, se a gente se alimentar bem, a gente vai evitar as cáries, o infarto do miocárdio. É aquela questãozinha lá que a gente escuta muito. A pessoa infartou e morreu. Acabou. Então, a gente tem esse coração aí que a gente precisa muito dele. A hipertensão arterial, a gente evita se alimentando bem. A obesidade, diabetes, que é o bendito docinho, gostoso, e outras questões mais. Vamos para uma próxima pergunta. De quais formas a pirâmide alimentar pode auxiliar na busca por uma alimentação mais saudável? Então, a gente falou também há pouco em geografia sobre uma pirâmide. Nós estávamos tratando de uma pirâmide. Capitalista. E aí, agora nós estamos tratando de uma pirâmide alimentar, onde a ideia é a mesma. Aquilo que a gente tem lá no topo é uma quantidade menor. Né? A base é uma quantidade maior, né? A gente viu isso, que tinham mais pessoas na base da nossa pirâmide e menos pessoas lá em cima. E aqui é a mesma coisa. Então, os alimentos que se concentram lá em cima, a gente tem que utilizá-los em menor escala, em menor quantidade. Então, assim, ó, a pirâmide alimentar organiza os alimentos de acordo com as suas funções e seus nutrientes, sendo sua principal função fornecer informações para uma alimentação mais saudável e equilibrada. Então, através da pirâmide, você consegue ver aquilo que você se alimenta, deve se alimentar em maior proporção, em maior quantidade de vezes e em menores vezes. Nós temos também a questão da estrutura da pirâmide alimentar, que indica, olha lá, o que a gente acabou de falar, indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde e aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Ninguém gosta de ficar doente, né? Não, ninguém. E assim, doença, né, acaba afetando nosso dia a dia, né, acaba afetando a parte econômica, né, porque você deixa de trabalhar, você deixa também de estudar, você deixa de ter uma vida social, né? Então, quanto melhor, né, a alimentação, melhor a saúde sua, né? Então é interessante isso. E logicamente, junto com isso, a atividade física, né, Ju? Que você cansa de falar aí nas suas aulas, que tem muito a ver, uma caminhada, né, uma corridinha aí, não faz mal para ninguém. Não é eu que deveria estar falando, porque eu não pratico, mas pelo menos falar, a gente fala, né? Exatamente. É que nem os técnicos antigos de futebol. Entendi. Os caras tudo barrigudo. Aqueles bons lá, aqueles bons. Os caras eram bons de entender futebol. Mas você viu, os caras eram gordos, barrigudo, mas entendiam futebol. Então. Aí imagina o cara fala assim, corre mais, tem que correr mais. Aí o cara olha pra ele e fala, mas você entende futebol. É aquele lance, é a mesma coisa aí. Então. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso mesmo. É exatamente por aí. E aí a gente trouxe a pirâmide. A pirâmide alimentar, que ela é tão difundida, tão comentada. Eu tenho certeza que os nossos estudantes do nono já viram várias vezes essa pirâmide. Então, no topo aí, calma aí, deixa eu trocar a canetinha aqui. Apagar toda, caneta. Opa, pegou? Caneta, sim. Mas eu não quero... Deixa eu ver que cor que vai aparecer ali. Será que acho que o preto, né? O preto. Então, nós temos aqui, ó, nessa região aqui, ó, no topo, alimentos que tem óleo, gordura, açúcares, doces. Então, no primeiro plano da nossa
pirâmide é o que a gente deve consumir em menor escala. Então, são doces, açúcares, óleo, gordura, e entra tudo que a gente falou, a pizza, o cachorro-quente. Você tem certeza? É, eu tenho. Tem mesmo? Sinto lhe falar. Mas, ó, ele está aqui. É necessário a gente se alimentar com isso. Mas a gente tem que saber a quantidade. No segundo, então esse aqui no primeiro, né? No segundo patamar aqui, nós temos as questões dos iogurtes, leite, ovos, carne, feijões. Nós estamos ali no segundo plano. Então, a gente tem que consumir mais do que o que está no primeiro plano, que são aqueles doces gostosos. Ó, ainda fala gostosos, né? Não é tão ruim, né? Mas né, a primeira parte ainda tá melhor. Ainda tá melhor, né? Calma que vai chegar melhor, ó. Aí a gente tem a terceira parte aqui, ó, que estão nosso terceiro patamar, que estão nossas frutas, verduras, legumes. Então, eu tenho que consumir, pega o dia inteiro. Então, a maior parte tem que ser disso do que de doce. Mas o doce existe, tá ali, ó, gente. Certo? E nós vamos para o último. No quarto aqui, ó, nós temos pães, arroz, massa, batata, mandioca. Então, isso aqui a gente pode consumir em maior escala. Se a gente seguir essa pirâmide, a gente consegue uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, não se abdicando de nada, né? Ao menos que você tenha alguma orientação médica, de uma nutricionista, com algum intuito, seja emagrecer, seja ganhar peso, seja ganhar massa, hipertrofiar, o que vocês quiserem, beleza? Passando pro próximo aqui, a gente tem uma pirâmide um pouquinho diferente, que é a pirâmide de atividade física. Você já tinha visto isso? Nunca tinha visto, não. Pois é, a pirâmide de atividade física. Então, nesse primeiro patamar aqui, ó, são coisas que a gente tem que evitar. E aí a gente tem o segundo patamar, o terceiro e o quarto, certo? Na primeira, o que a gente tem que evitar de todas as maneiras? Evitar, não que a gente não vá fazer, né? Ficar sentado muito tempo e muito tempo agora no computador. Então, vou botar aqui, ó, sentado. Certo? Opa. Gente, eu preciso apoiar a minha mão para escrever. E aí aqui não pode apoiar. Vamos lá para o segundo. A gente tem que proporcionar para o nosso corpo exercícios de flexibilidade. Então, aqui em segundo, flexibilidade. Beleza? Em terceiro lugar, exercícios aeróbios e de recreação. Então, é aquilo que o professor Antônio falou, que crianças, adolescentes faziam muito e que hoje a gente acaba se perdendo, que são atividades do dia a dia ali, aquelas brincadeiras, aquela questão de sair correndo. É, a gente fazia muito essas atividades aí, porque na realidade acaba fazendo um desgaste, né? Queima de energia, né? Proporciona várias... E, logicamente, tem essa questão aí do fôlego. A gente veio numa aula anterior falando, né, que excesso de atividade física proporciona problemas. Problemas, né? Sim. Mas quando você modera, né, então, tanto a alimentação como a atividade física. Né? A gente volta pro patamar inicial, equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Né? E, ó, aqui, ó, bem aqui embaixo, na base da nossa pirâmide, a gente tem atividades tais como caminhar ao mercado, percorrer caminhos. Então, vou dizer assim, vou colocar caminhar, mas eu quero que vocês entendam bem. Às vezes, eu moro a 15 minutos andando da escola, mas o ônibus demora 2 minutos. E aí eu vou de ônibus. E é onde eu posso caminhar. 15 minutos, né? 15 minutos. Eu preciso ir até a padaria. Que é na esquina, você pega o carro e vai. Pega o carro e vai. Né? É absurdo isso. É.
Não, eu não Tereza, você tá ouvindo? Tereza, eu vou te mandar essa aula depois pra Não, eu gente não conversar. faço isso, não, imagina. Eu compro pela internet. É verdade, ele manda entregar. Ele tem que descer até a portaria do prédio. Aí sim, aí é cansativo, né? Porque 23º andar, 19º, mas aí até chegar... Até chegar. O elevador demora, é cansativo. Já é uma atividade física. É, o estresse que você passa dentro do elevador... E não falar pro Nicolas nem pro Luan irem, tá? Não, tem que ir eu. Exatamente. São hábitos, pequenos hábitos, mas a gente tá aqui brincando, mas é verdade. São coisas, às vezes, que fica tão automático que a gente não percebe. Às vezes é tão automático, eu vou pegar o ônibus para ir em um curto espaço para facilitar. Mas será que eu tô facilitando? Ou eu tô prejudicando ao longo prazo? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá bom? Para reflexão nossa aí, a gente tem a questão da ingestão de uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas e de exercícios físicos implica o que na sua vida? É o que a gente está falando desde o princípio. Desde o princípio da aula a gente está falando. Implica numa qualidade de vida, numa vida saudável. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ficar internado, ninguém gosta de injeção. Não, coisas assim que não... É assim, tem que tomar vacina, né? A gente tem que tomar vacina, né? Mas evitar as injeções aí para casos de doença. Exato. Porque bezetacil dói, hein? A não ser aquelas de prevenção, né? Exatamente. As de prevenção tem que, né, ser pontual, né? Então tem as vacinas aí que nós temos que receber principalmente até a fase adolescente, né? Teve aí a questão do Covid, mas tomar injeção por causa de problemas aí de doença, de saúde, aí não, né? Aí já é demais. Exatamente. Então, se a gente parar para pensar, eu falei aqui, eu citei a bezetacil, que é uma que eu acho que dói mais. Mas é de uma gripe. Ok. Se você tem uma vida ativa, se você não é sedentário, se você se alimenta bem, a proporção de anticorpos, a probabilidade dos anticorpos reagirem àqueles vírus que você tem contato ali, o vírus da gripe, é muito maior. Então, quando eu caio a minha imunidade, eu fico mais próxima das doenças. Então, a alimentação saudável, a prática da atividade física, ela proporciona até para que você não tome injeção que dói. Menos aquelas da vacina. A vacina, tem uma pediatra dos meus filhos que fala que é picadinha do amor. Tadinho. Porque é para evitar doença. E isso sim é necessário, se faz necessário. Já pergunta aí para sua mãe se a sua carteira de vacinação está em dia, que é super importante ter essa base. E junto a isso, junto a tudo que nós estamos falando, eu acho que você ter um momento de prazer durante a sua alimentação faz parte. Mas crie momentos legais, bacanas. Não faça, que coisa chata, tô tendo que comer verdura. É um costume, né? Porque às vezes você fala assim, come chuchu, não vou comer. Mas você já experimentou? A maioria. A maioria agora, eu tenho certeza que um monte deles agora deu risada. Porque é a resposta que eles dão. Exato, porque não experimentou, mas tem aquela lá, né? A pirâmide alimentar mostrou claramente. Tem que balancear. Balanceando, se vocês fazem isso desde aí da faixa etária que vocês estão, com certeza vocês vão, né, se acostumando. É o hábito, isso aí é hábito, né? Não tem jeito. E não se abdica de nada, né? Porque determinadas doenças fazem com que você não coma nunca mais. Então, se você ponderar agora, se você fizer na quantidade correta agora, vai ser para sempre. Agora, se eu, de repente, em um ano eu vou tomar todo o refrigerante e comer todo o doce do mundo, isso vai trazer consequências. E consequências desagradáveis, né? A diabetes aí causa até a amputação de alguns membros, né? Então, tem pessoas que têm que amputar membros por causa da decorrência da diabetes. A gente tem aí alguns problemas voltados do coração, que você perde parte do movimento. Então, são coisas que ninguém deseja. Ninguém vê hoje e fala, eu vou comer doce igual louco, porque eu quero amanhã cortar um pedaço do meu pé. É verdade. É isso aí mesmo. Tá bom? Só que daí depois não fala assim, como tudo acontece comigo, como as pessoas são justas, só eu fico doente. Será?
O negócio é prevenir, né? Já começar logo cedo para, né, ter uma vida saudável e duradoura, longa, uma expectativa de vida, né, a lá europeu, a lá Japão, né, que vai lá passar dos 90 anos aí. Exatamente. Nisso, né? Habilidade da aula de hoje Vamos para os lá. nossos queridos professores? Habilidade do nono ano, habilidade 23, discutir as implicações dos hábitos alimentares na incidência de obesidade, na saúde e qualidade de vida. Muito bom. Olha que bacana a mensagem, a última mensagem aí para acabar a aula do professor Alfredo. Parabéns, professores. Foi uma aula muito importante para os jovens e adultos. Obrigado aí, professor Alfredo. Tamo junto, hein? Hashtag tamo junto, professor. Exatamente. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece imensamente todos vocês pela paciência nessa 1 hora que passamos juntos em Geografia e Educação Física. E pensem em tudo que a gente falou, tá bom? Beijo, obrigado, amigo. Obrigado, eu que agradeço. Aí sempre conte com a minha participação em Educação Física. Vamos lá, vamos de coração pra quem? Coração pra quem? Ah, pra todo mundo aí. Pra todo mundo. Todo mundo todo. Vamos lá, o mundo todo tá assistindo.